Hoje em dia, com a evolução das técnicas que nós estamos, das técnicas e das ciências, hoje em dia já se consegue fazer a estimulação do nosso organismo, a estimulação dos meridianos da acupuntura e de todo o sistema energético que nós temos, que está comprovado cientificamente. Conseguimos fazer esta estimulação através de técnicas que a ciência, ao longo dos anos, foi escolhendo, foi percebendo que funcionava, como, por exemplo, os lasers, seja o laser para fazer em cima dos pontos da acupuntura, que nem sempre... Há pessoas que não gostam, que têm traumas de infância, há pessoas que têm fobia a agulhas, e então nós podemos utilizar os lasers para substituir, e aqui eu tenho sempre muita cautela na utilização do termo substituir, porque o laser não faz apenas a substituição da agulha, mas podemos utilizar em casos como substituição da agulha em pessoas que tenham receio, ou inclusivamente em situações em que não é possível ponturar a zona que é preciso ponturar para aquele caso específico. Ou então também se pode utilizar uma forma que é recente no mercado, que é a técnica de ILIB, para estimulação de todo o nosso sistema orgânico. Portanto, o ILIB é um laser que acaba por trabalhar o sistema orgânico de maneira não invasiva, indolor, e que acaba por ter várias repercussões nos vários sistemas orgânicos. O ILIB, portanto, Irradiation of Blood by Laser. Ou seja, isto é um aparelhinho pequenino que nós temos aqui. Nós podemos utilizar este, que é uma pulseira, que é como se fosse um relógio. Nós colocamos no punho, de preferência no punho, na artéria radial, ou então nós podemos utilizar também aqui esta caneta, esta pistola, e nós acabamos por irradiar aqui a artéria radial. Esta técnica foi descoberta na década de 70, mais ou menos, por cientistas russos, e antigamente o que era feito? Portanto, o doente estava em meio hospitalar, ponturávamos o doente, ligava-se um catéter e o sangue do doente passava por uma máquina que era irradiada por um tipo de laser e que há uma alteração nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos e nas plaquetas. E depois, esta alteração, esta reação fotoquímica, acaba por se repercutir a nível de saúde. Para as pessoas perceberem, para ser mais simples, as pessoas perceberem lá em casa. Por exemplo, bebés, quando nascem, quando estão com icterícia, quando nascem amarelinhos, o que é que nós fazemos? O que é feito nas maternidades? Coloca-se o bebé numa incubadora, com luzes, de maneira que haja uma reação, de maneira que aquele bebé consiga excretar a bilirrubina, portanto, não interessa, portanto, consiga reduzir aquele amarelo da pele. É uma reação fotoquímica. Acaba por ter uma reação no nosso organismo, bioquímica, por luzes. E é a mesma coisa que esta técnica do laser também é da mesma maneira, é uma reação fotoquímica, ou seja, uma reação que acontece no nosso organismo devido a este laser, que vai ter alterações, por exemplo, na produção de uma enzima que é a superóxido desmutase, que acaba por alterar, portanto, isto acaba por funcionar em cadeia. E, inclusivamente, por exemplo, na redução dos radicais livres. Aquilo que está definido, aquilo que já se percebeu e está fundamentado cientificamente, é que o ILIB acaba por aumentar os níveis de serotonina, que são as hormonas do bem-estar, por exemplo, acaba por reduzir, como funciona, como irradia, funciona em cima também dos glóbulos brancos, acaba por melhorar o sistema imunitário, seja para prevenção, nesta altura do ano, prevenção de constipações, de gripes, de tudo o que seja do sistema respiratório. Uma coisa que é super engraçada, peço imensa desculpa, uma coisa super engraçada de perceber tem acontecido em consulta. As pessoas chegam muito obstruídas a nível nasal, estão com o nariz com muito raninho. Eu coloco o ILIB e fico a fazer o tratamento com o ILIB. E mesmo sem fazer acupuntura, tenho experimentado, tenho feito isto, por exemplo, com o meu filho. Coloco o ILIB e nas crianças, por exemplo, são só 5 minutos, é irradiação. E a quantidade de raninho, a respiração fica muito mais fácil.
Ou seja, faz aumentar os níveis de saturação de oxigênio. Ou seja, aumentando os níveis de saturação de oxigênio, ou seja, aumentando a quantidade de oxigênio que os glóbulos vermelhos conseguem levar aos tecidos, é feita uma regeneração celular mais eficaz e eficiente. E acaba por, se os tecidos estão nutridos, a sua função biológica é potenciada. E isto, tendo em conta que é algo que não provoca dor, não é invasivo, não há risco de ficar um doente que seja comprometido a nível imunitário, por exemplo, um doente oncológico, que temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos com aquele doente, porque o risco de ele contrair uma doença não devido à ingestão, devido à quimioterapia, é muito elevado. Portanto, temos que ter as condições de saúde muito bem garantidas. O ILIB é uma vantagem porque é apenas colocar o laser em cima da artéria radial, portanto, não há pontura nenhuma, não há risco de infecção e estamos a trabalhar tanto os glóbulos brancos, tanto a nível do sistema imunitário, os glóbulos vermelhos, porque estamos a aumentar, porque os glóbulos vermelhos são aqueles que levam os nutrientes. Por isso é que é feito em cima de uma artéria. É sangue fresco, sangue limpinho. Nós estamos a potenciar aqueles efeitos. Portanto, nós vamos levar melhores nutrientes. Basicamente é como se conseguíssemos potenciar o efeito. Estão mais carregados. Estando mais carregados no bom sentido, conseguem dar mais nutrientes, conseguem nutrir, conseguem fazer com que as células que estão espalhadas pelo nosso organismo sejam mais facilmente, não é estimuláveis, mas estão mais preparadas para trabalhar, porque o sangue leva os nutrientes, seja o oxigênio e os restantes nutrientes, mas depois as células recebem o oxigênio e os nutrientes e vão trabalhar. Não é? E como elas estão melhor nutridas, elas conseguem obrigatoriamente ser mais eficazes no seu trabalho, independentemente seja qual o seu trabalho, seja para retirar, por exemplo, prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias do nosso organismo. Portanto, está tudo potenciado e de uma maneira não invasiva, portanto não dói. Alguns doentes referem, por exemplo, que nós colocamos o laser aquece, mas isto tem a ver com o tipo de pele que nós temos. Por exemplo, eu quando faço ILIB sinto um bocadinho quente. Mas já tive, a maior parte dos doentes, alguns não se queixam sequer, sinto um bocadinho quentinho, mas acaba por ser agradável. Portanto, eu ligo o aparelho e vou acoplar ao telefone. E o telefone tem uma aplicação e nós escolhemos consoante aquilo que nós queremos fazer. Seja em modo pediátrico, seja em modo preventivo. Existe também um programa que é estético, por causa da produção do colagênio, para fazer aumentar o colagênio. Seja para doenças mais crónicas e autoimunes, nós, consoante o tipo de situação que nós queremos, nós vamos escolhendo a aplicação, portanto, o modo dentro da aplicação. Mas estamos a falar de uma coisinha muito, muito pequenina e que nós conseguimos melhorar substancialmente a qualidade de vida do utente. E isto, e até, normalmente aquilo que eu tenho feito na consulta é um efeito somatório, ou seja, além da acupuntura, eu acabo por aumentar os efeitos da acupuntura porque estou a utilizar uma técnica que não é invasiva e que estou depois a nível sistémico, ou seja, a nível do organismo todo, consegue-se melhorar. Portanto, é win-win situation. Portanto, é algo que os efeitos da acupuntura vão ser potenciados por este laser, que é uma coisa que nós já todos conhecemos há muitos anos, que é feita outros tipos de laser. Hoje em dia até se fala que os lasers, em vez de se utilizar a palavra laser, deve-se utilizar a fotobiomodulação, ou seja, foto de luz, seja um laser, seja um LED, bio de corpo e modulação, portanto, uma alteração das nossas células. E isto acaba por ser é a junção de uma medicina milenar com a evolução da ciência, porque as pessoas têm sempre muita ideia que, não, é uma medicina que ainda está muito presa no passado, muito ligada a conceitos do yin e do yang, da energia, mas isto, efetivamente, nós continuamos a estar ligados e é a nossa base de diagnóstico a este tipo de conceitos, mas o mais engraçado e o mais inteligente
para nós, profissionais de saúde desta área, é ir seguindo e ir aproveitando as evoluções da ciência a nosso favor e a favor do utente e da saúde da pessoa. Isto aqui é sempre, eu acho, na minha humilde opinião, o que um bom profissional de medicina tradicional chinesa deve fazer, é ir acompanhando, não separar, não se pôr à parte, mas aproveitar aquilo que nós conseguimos adicionar aos tratamentos e fazer com que o doente fique melhor. Isto aqui é a grande vantagem. A utilização do ILIB pode ser utilizado tanto em modo preventivo, por exemplo, nesta altura do ano, para prevenir constipações, gripes e todas as doenças respiratórias típicas destas alterações da temperatura, e também pode ser utilizado em doenças crónicas, por exemplo, as doenças autoimunes. Existem muitos estudos dos efeitos do ILIB em fibromialgia. Os efeitos são bastante satisfatórios, porque são pessoas que sistemicamente, portanto, é uma doença que é diagnosticada apenas clinicamente, ou seja, não existe nenhuma alteração, nenhum parâmetro que nos possa dizer que aquela pessoa tem fibromialgia. É o somatório da sintomatologia da pessoa que faz com que nos diga que esta pessoa é portadora de fibromialgia. Os efeitos do ILIB são muito bons na fibromialgia, nos miúdos também, portanto, na prevenção, lá está, das constipações, e como é uma técnica não invasiva e indolor, são 5 minutos que as crianças, os bebés, conseguem fazer. Os efeitos são bastante positivos a nível de... Não significa que os miúdos nunca vão ficar doentes, portanto, isto não estamos aqui a mentir, nem a tentar enganar as pessoas. A gravidade da sintomatologia é muito mais leve do que sem fazer o ILIB. Em doenças, por exemplo, regeneração de tecidos, imaginemos uma fratura. A partir de uma certa e determinada idade, como a própria regeneração celular, o metabolismo celular reduz, que é normal do envelhecimento, com esta técnica consegue-se promover uma maior produção de células que vão regredir, portanto, vão retirar aquela fratura. Em alterações, eu tenho tido muito bons resultados aqui em consulta com alterações de parâmetros de sangue, portanto, anemias, alterações dos níveis de plaquetas, na cascata da coagulação. Os resultados têm sido espetaculares, com comprovação a nível de análises. Nós também conseguimos atuar no sistema intestinal, porque hoje em dia há muitas pessoas que têm, imagine, uma doença intestinal, síndrome do cólon irritável, que na verdade aquilo é uma inflamação do tubo digestivo, porque por norma a pessoa tem não só o intestino irritado, mas a parte anterior, portanto o estômago, o esófago, acaba sempre por desenvolver provavelmente uma gastrite. Portanto, nós conseguimos, e a gastrite é uma inflamação, portanto, nós conseguimos retirar esta sintomatologia. Tudo o que seja doenças respiratórias também é muito bom. Tive um caso o doente já fazia acupuntura para uma rinite crónica há muito tempo, portanto, aquele pingo constante nesta altura do ano tem tendência a piorar. Já estava a fazer acupuntura há algum tempo, já estava numa fase de manutenção de tratamentos de acupuntura, e houve um dia que eu perguntei se podia fazer a técnica de ILIB, e os resultados, o senhor até mandou uma mensagem via Instagram, é uma diferença muito, muito, muito grande. No sono também se nota bastante bons resultados, e uma coisa que começa-se a falar mais, é nos sintomas de fadiga crónica. Aquelas pessoas que estão sempre com pouca energia, estão sempre cansados, dormem uma noite inteira, mas não tenho, peço desculpa às pessoas, só me apetece-me jogar no sofá, tipo, acabei de acordar, que maçada, não tem energia, a produção da ATP daquela pessoa por causa da parte mitocondrial, está muito em baixo. E os resultados têm sido muito, muito, muito positivos, porque como o laser aumenta a oxigenação, é como se fosse combustível para as células, e as células conseguem facilmente começar a trabalhar muito melhor e mais rápido. É muito, muito, muito bom. E depois também tem a questão de complemento em tratamentos de estética, porque também como faz aumento da produção de colagênio,
ajuda e a oxigenação, não é? Portanto, porque aumentando a oxigenação faz com que as células do sangue efetuem melhor o seu trabalho, tanto seja a nível de limpeza dos radicais livres, são os resultados do metabolismo, a pele fica muito mais brilhante, porque lá está, porque há uma maior oxigenação, as trocas, fica tudo muito mais limpinho. Sente-se muito. Uma das coisas que eu digo sempre aos utentes, aqui dentro deste consultório, ninguém é contra a medicação. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho e aquilo que se vê, que se faz lá fora, com as medicinas integrativas, é um bocadinho em modo de brincadeira que eu costumo utilizar na consulta. Eu não vou matar uma formiga com uma arma nuclear, não é? Há certas e determinadas patologias que eventualmente aquela pessoa vai precisar de fazer medicação. Mas se fizer outro tipo de técnicas coadjuvantes, provavelmente a duração da medicação, a dosagem que vai ter que fazer é muito inferior. E isto começa a aparecer, por exemplo, ainda acho que foi há 2 semanas. Chegou um doente à consulta que ele disse assim, pá, eu estou farto de tomar medicação. E continuo com as sintomatologias e daqui a uns tempos eu não sei o que é que pode vir, o que é que pode acontecer. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu, ok. Isto acontece cada vez mais porque as pessoas, efetivamente, estão fartas e todos nós sentimos no nosso organismo, todos nós eventualmente, por exemplo, imagine que você tem que fazer um antibiótico, seja por que razão for, porque está com uma infecção bacteriana, tem que fazer um antibiótico. Mas depois o antibiótico, quando você toma, não vai matar só a bactéria. Normalmente as pessoas, quando fazem um antibiótico, acabam sempre por ficar por alterações intestinais. Obstipadas, numa fase inicial por norma costuma ser mais uma diarreia e depois eventualmente obstipadas. Porquê? Porque quando nós tomamos um antibiótico, as células, portanto as bactérias não estão com cartaz a dizer ei, sou eu, olha eu aqui, vem-me cá matar. Não. O antibiótico entra no nosso organismo e vai matar todas. É uma coisa disseminada, é uma coisa sistémica, tal e qual como o Ilib é sistémico, que funciona no organismo todo, o antibiótico também é sistémico. Portanto, as pessoas acabam por ficar com esta sintomatologia, e é preciso, eu gosto sempre de sublinhar isto, está com uma infecção bacteriana, tem que fazer antibiótico, mas se calhar nós podemos fazer alguma coisa coadjuvante, para evitar que as pessoas fiquem, por exemplo, durante 3 ou 4 semanas sem ir à casa de banho, ou que tenham uma diarreia, ou que depois, eventualmente, entrem num ciclo vicioso, em que toma antibiótico, depois resolve uma situação, depois aparece outra. Estou-me a lembrar agora de um caso de uma utente que chegou, que tem uma doença autoimune, muito complicada, que é preciso fazer medicação para controlar aquela doença, mas entretanto começou a ter um descontrole muito grande do sistema imunitário e tem estado a fazer antibiótico para infecções urinárias, tipo de 15 em 15 dias, às vezes. E ela neste momento, como tem a questão intestinal, que começou, como eu estava a falar ainda há bocadinho, que não é só no intestino, é todo o tubo digestivo, que depois acaba por se refletir no estômago, neste momento não consegue tomar a medicação porque tem o estômago de tal ordem inflamado que não consegue fazer nem a medicação para a doença intestinal, nem a medicação para a gastrite, nem a medicação para as infecções urinárias e fazemos o quê? Portanto, está a perceber? Portanto, isto é uma coisa cada vez mais. Graças a Deus as pessoas começam a ter mais consciência que existem outras soluções e procuram. Este trabalho que é feito pelos colegas de medicina chinesa, a osteopatia, portanto, e inclusivamente existe uma nova vertente da medicina que se chama a medicina integrativa, também começa a fazer com que as pessoas percebam que existem soluções, existem outras opções para a pessoa ter. E eu acabo por se repercutir na consulta, que as pessoas efetivamente chegam. Ou então doentes que estão a fazer medicação, por exemplo, para ansiedade e depressões há uma data de tempo e continuam, se me chega a esta altura do ano, mais em baixo, mais tristes, e na mesma estão a fazer a medicação.
E tão fortes, até porque se nós nos sentarmos e formos a ver os efeitos, por exemplo, dos medicamentos antidepressivos a longo prazo, a nível de esquecimento, os efeitos estão descritos. Há pessoas em que obrigatoriamente não têm como escapar à toma da medicação, dos antidepressivos. Mas há muita gente por aí que toma antidepressivos que se calhar não precisava tomar se tivessem outras opções para melhorar o seu estado de saúde. E aqui é que é a grande diferença, é tentar perceber quando é preciso efetivamente tomar, e vamos embora, tem que ser, mas existem outras opções para grande parte das pessoas que tomam antidepressivos, tomam ansiolíticos e que não conseguem ter, a longo prazo acabam por ter malefícios. Eu tive uma situação super engraçada, há 3 semanas, salvo erro, de um senhor que tinha começado a fazer tratamento exatamente por uma questão ansiosa. Queria ter efeitos da acupuntura para reduzir os seus níveis de ansiedade. E ele fez tratamento uma vez, depois teve que se ausentar durante algum tempo, depois quando voltou, ele me dizia: pá, é engraçado, eu sinto-me efetivamente mais calmo. Pá, continua aqui algumas coisas à minha volta a acontecer, mas a minha reação está mais tranquila. E o objetivo é isso, não é? Quer dizer, o objetivo, eu não consigo fazer tratamento, não consigo fazer com que as coisas não deixem de acontecer. Quem me dera a mim, andávamos aqui todos, até a minha vida era muito mais pacata e mais serena. Mas a reação que o nosso organismo tem aos fatores externos é uma coisa mais controlada, mais comedida. Em vez de ter logo um ataque de ansiedade, uma taquicardia, ou até mesmo aquelas borboletas no estômago, não. Nós conseguimos ter foco e concentração e os níveis não disparam. Ou tipo um disparo de uma tensão arterial, a tensão bum, bum, lá em cima, não. Consegue-se fazer. A situação não mesmo acontece, consegue-se manter os níveis mais controlados e consegue-se até efetivamente resolver as coisas mais fáceis, porque se nós estamos todos estressados, é que nem para a esquerda nem para a direita, nós ficamos um bocado baralhados. E é engraçado perceber como esta expressão que o senhor utilizou, e com o ar tipo, não, tipo, eu estou mais calmo, aconteceu. E ele disse uma situação que tinha acontecido, mas eu até fiquei tranquilo e consegui resolver a situação. E isto aqui é qualidade de vida. É isto que nós todos devemos almejar, é qualidade de vida. Procurar a nossa saúde, quando temos de tomar medicação, temos de tomar medicação, mas procurar outras soluções que nos deem qualidade de vida, bom sono, sermos mais felizes e sermos mais tranquilos neste momento, porque depois a vida passa a correr e depois andamos todos estressados e depois todos inflamados. E isto também acho que não é isto não é verdadeiramente o que é viver, mas depois aqui, eventualmente, depois podíamos entrar numa parte mais filosófica, mas desfrutar, o contemplar a vida. E eu acho que isto é, se nós estivermos mais calmos e tranquilos, conseguimos ter mais foco e perceber que estamos aqui e desfrutamos efetivamente aquilo que estamos a fazer.